Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, boa madrugada. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu espero que esteja vendo esse vídeo. Nós hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da última aula, onde nós estudamos a equação reduzida da circunferência, que era uma coisa assim muito simples de você entender, bastava que você fosse um bom observador. Na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos desenvolver a equação reduzida para chegarmos à equação geral da circunferência, tá bom? Então, a partir da equação reduzida de uma circunferência lambda, de raio R, centro C, podemos chegar à equação geral da circunferência. Veja, essa aqui é a equação reduzida que nós estudamos na aula passada, na aula de segunda-feira. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Se desenvolvermos esses quadrados aqui, olha, aqui nós temos o quadrado da diferença, lá dos polinômios que a gente estuda na 7ª série. O quadrado da diferença de dois termos, ele diz que o quadrado do primeiro menos, que x menos xc ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então por isso que fica 2xxc, mais o quadrado do segundo, que é xc, tá? Vou repetir. Quando eu tenho a diferença, né, o quadrado da diferença de dois termos, o desenvolvimento dele é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica 2xxc, mais o quadrado do segundo, então xc ao quadrado. Aí, esse mais aqui, e agora a gente desenvolve esse outro quadrado. Esse outro quadrado, a lógica é a mesma. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, yc ao quadrado. Bem que faltou, tá? O czinho. Yc ao quadrado. Esse r ao quadrado que está aqui no segundo membro, a gente traz ele para o primeiro trocando o sinal. Então, estava r ao quadrado, vem menos r ao quadrado. Aí, para organizar a equação, nós vamos deixar quem tem variável com quem tem variável e quem não tem com quem não tem. Só lembrando que xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência, então são números, tá? X e y é que são variáveis, certo? Então, aqui, olha, tá agrupado os termos x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Menos 2xc, aí só foi arrumado, trocada a posição aqui deles, ó, mas na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2xcx, porque aqui é um número, né? Então, é número com número. E aqui é a variável x. Menos 2yc. Aqui, ó, também só foi trocada a ordem. Ficou 2yc e y, porque yc é um número. Mais, aí, xc ao quadrado, yc ao quadrado são números, não tem variável. E r ao quadrado também vai ser um número real, não tem variável. Então, eles ficaram juntos, ó. X ao quadrado, xc ao quadrado, yc ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Aí, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado
foi substituído por uma outra variável, por uma constante f, tá? Por uma constante f. Então, na equação geral da circunferência, nós temos o termo independente f vai ser igual a xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Se nós trocarmos as coisas aqui de posição, se eu trouxer o r para o primeiro membro e o f para o segundo, o raio da circunferência vai ficar xc, a raiz quadrada de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos f. Sendo que eu já disse na aula anterior, né, que o raio da circunferência não pode ser um número negativo, nem pode ser zero. Então, tem que ser um número positivo. Por isso aqui, r maior do que zero, tá? A equação geral da circunferência, ela é do segundo grau em x e em y. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui, olha, essas duas variáveis têm que estar sempre elevada ao quadrado. Se uma tiver ao quadrado e a outra não estiver, não é equação da circunferência, tá bom? Para que seja equação da circunferência, o x e o y aqui tem que estar elevado ao quadrado. Por isso que a equação da circunferência, ela é uma equação do segundo grau. Os coeficientes, ou seja, os números que acompanham x ao quadrado e y ao quadrado, eles têm que ser sempre iguais e diferente de zero, tá? Então, quer dizer que não pode vir só o x e não ter o y. Não pode vir só o y e não ter o x. Não pode acontecer de aqui ser 1 e aqui ser 2. Ou aqui ser 3, aqui ser 4. Não. Se aqui for 1, aqui também é 1. Se aqui for 2, aqui também é 2. Se aqui for 3, aqui também é 3. E eles têm sempre que aparecer elevado ao quadrado, essas variáveis, para que seja uma equação, tá? E nessa equação, não tem o termo xy. Não tem o produto entre essas duas variáveis. Então, se por acaso você pegar uma equação e você precisar dizer se essa equação é uma equação da circunferência ou não, você vai observar três coisas. Quais são essas coisas? Você vai verificar se o R, que é a razão, o raio, desculpa, que é o raio, se ele é positivo. Se ele for positivo, aí você vai observar se aqui as variáveis estão elevadas ao quadrado e se elas têm o mesmo coeficiente, se tem o mesmo número acompanhando, tá? Depois, se tudo isso bateu, você vê se tem essa variável aqui, ó. Se tem esse produto XY. Se tiver, não é equação. Se não tiver e todos os outros pré-requisitos tiverem sido atendidos, aí é uma equação, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos de como trabalhar com essa equação geral da circunferência. Olha só. Aqui tem uma equação geral da circunferência, tem duas equações. É para a gente observar primeiro se elas realmente representam equação. E caso elas representem uma equação, determinar o raio e o centro dessa circunferência. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é... Aqui o coeficiente de x ao quadrado é 1, de y ao quadrado também é 1. Primeiro passo, ok. Não tem o produto XY. Então, só nos falta saber se o raio é positivo, né? Então, vamos aqui fazer as comparações. Olha só. A fórmula da equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xcx menos 2yc y mais f, ok? Mais f, mais r, como você quiser colocar. Igual a zero. Lembrando que f equivale a
xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado, tá? Aí, para eu saber o centro, eu vou pegar aqui, ó, fazendo a comparaçãozinha. Tá? E o F aqui, ó. Tá? Então, menos 2xc vai ser igual a menos 2. xc vai ser igual a menos 2 dividido por menos 2. xc vai ser igual a 1. Agora, menos 2yc vai ser igual a menos 2. YC vai ser igual a menos 2 dividido por menos 2. Também vai dar 1. Então, o centro da circunferência é 1 e 1. Agora, vamos descobrir o raio, né? Ó, valor de F é 1. Tá? O valor de F é 1. XC deu 1. YC também deu 1. Menos R ao quadrado. 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos R ao quadrado. Eu vou trazer esse R ao quadrado para o primeiro membro e esse 1 aqui vou mandar para o segundo, tá? Todos que mudam de membro mudam de sinal. Então, R ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, e esse 1 aqui vai passar menos. R ao quadrado vai ser igual a 1. R igual a raiz quadrada de 1, R é 1. Então, 1 é positivo. Então, isso aqui é realmente uma equação de uma circunferência, tá? O raio é positivo, tem a variável x ao quadrado e y ao quadrado, e elas estão acompanhadas do mesmo coeficiente, que no caso aqui não aparece, mas está subtendido, que é 1. Então, para você obter o centro, é só você fazer a comparação da equação dada com a equação geral. Então, aí você vai comparar, ó. Quem está acompanhando o x vai ser comparado aqui com menos 2xc. Quem está acompanhado do y vai ser comparado aqui com menos 2yc, certo? E quem está aqui sozinho vai ser comparado com o f. E valor de f é essa expressão aqui, ó. Essa equação aqui. Que a partir dela você descobre tanto o f quanto o r, dependendo do que o problema lhe der, certo? Esse outro caso aqui, ó. Será que é uma equação da circunferência? Ó, veja que aqui não tem a variável xy. Isso aí já é um ponto positivo para que ela seja uma circunferência. Tem o x ao quadrado e tem o y ao quadrado. Também segundo passo para que seja uma circunferência. E eles estão acompanhados do mesmo número, no mesmo coeficiente. Isso é ótimo. Então, os dois primeiros passos, já sabemos que corresponde a uma equação da circunferência. Que para confirmar, só falta a gente saber o raio, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é simplificar essa equação. Simplificar dividindo ela pelo mesmo valor que está acompanhando o x ao quadrado e o y ao quadrado. No caso aqui é 2, então eu vou dividir a equação toda por 2. Que é para poder comparar com a equação geral. Então, 2x ao quadrado por 2 fica x ao quadrado, 2y ao quadrado por 2 fica y ao quadrado, 4x por 2 fica 2x, 12y por 2 fica 6y, menos 24 por 2 fica menos 12, igual a 0. Agora, vamos comparar com a equação geral. A equação geral é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2xcx, menos 2yc, y, mais f, igual a 0. Vamos comparar? Então, aqui, ó, menos 2xc vai ser igual a menos 2.
Passa esse menos 2 aqui que tá multiplicando, dividindo. XC igual a 1. Igual a 1. Agora, vamos comparar o YC, ó. Menos 2YC vai ser igual a 6. Passo menos 2 dividindo. YC vai ser igual a menos 3. Então, já temos o centro dela. 1 e menos 3, tá? 1 e menos 3. Agora, vamos descobrir o raio. Eu vou usar outra fórmula, né? A outra fórmula do raio, já podemos escrever assim. XC ao quadrado mais YC ao quadrado menos F. Essa aqui e essa representam, ó, essa e essa aqui, elas representam a mesma coisa, tá? Você pode usar a que você achar melhor, tá? Mas pra gente ter menos trabalho, eu já vou colocar essa aqui, que vai sair mais rápido o resultado. Então, R vai ser igual. XC deu 1. YC deu menos 3. F, olha quem é F? Menos 12. Aí, aqui é menos, ó, esse mesmo menos aqui e esse aqui que é o valor de F. 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, menos vezes menos, mais 12. R é igual, 1 mais 9, 10, mais 12, 22. Deu um valor positivo, então representa uma circunferência, tá? Então, aqui, o que era para aplicar era só isso. O que é importante é você saber como é que você faz para determinar se uma equação representa ou não uma circunferência. Como é que você faz? Observa se aqui tem o mesmo coeficiente acompanhando o x ao quadrado e o y ao quadrado. Se tem esses dois termos, é fundamental, não pode faltar, não pode ficar sem o x ou sem o y, tem que ter os dois. O raio tem que ser positivo e não pode aparecer o termo XY. Se aparecer o termo XY, não é equação. E aqui temos um exercício para vocês treinarem, tá? Para não perder o costume. Aquela mesma coisa que eu falei na aula passada. Que eu disse, né? Que quem estiver devendo nota, que quem estiver precisando melhorar a nota, né? Entrega as atividades, que isso vai ser muito importante para você, tá? Todos ainda têm a possibilidade de sair com seu diplominha aí do terceiro ano, mesmo quem tá chegando meio atrasado, tá bom? Então, façam a atividade e até a próxima.